Olá, bom sol a todos. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a importância do cuidado psicológico em Marte. Esse aqui é um trabalho do professor Júlio Rezende e meu. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre os tópicos que serão tratados nessa apresentação, que é sobre os efeitos fisiológicos e psicológicos da viagem para Marte, as consequências psicológicas da longa permanência em Marte, os riscos da falta de atenção com cuidado psicológico, meios de lidar com as questões mentais, pesquisas realizadas no Habitat Marte e a conclusão. Então vamos seguindo. Primeiro, vamos falar sobre os efeitos fisiológicos e psicológicos na viagem para Marte. Eu citei os 7 principais fatores de mudança, sendo eles o isolamento e confinamento, que pode levar ao sentimento de solidão, ansiedade e estresse, como também muitos podem ter outros problemas, por exemplo, problemas mais na questão de ficarem meio psicóticos, entediados com essa situação. A distância com a Terra, além de você ter uma distância física, você também tem uma distância emocional, que pode muitas vezes trazer a questões de saudades e que pode afetar o bem-estar psicológico do astronauta, como também dele ter que lidar com a tensão de que ele não pode contar com a Terra, porque são cerca de 20 minutos a questão de comunicação de Marte com a Terra. E também durante a viagem, muitas vezes ele vai ter que resolver com os outros tripulantes e com o que ele tem ali. Ele não pode ficar dependendo, então acaba criando um ambiente de tensão. Os ambientes hostis, que você está trabalhando ali, às vezes, com as mesmas pessoas, às vezes com problemas desafiadores, e você tem que saber lidar com isso, e muitas vezes pode se tornar um ambiente hostil. E também temos uma autonomia limitada, como eu falei, da distância da Terra, então você precisa trabalhar com o que você tem. E você não pode ficar contando com o que está fora da Terra, e somente com os seus tripulantes e o que você tem ali. Os riscos de segurança, o medo e a preocupação com a segurança tanto da tripulação como o próprio. Você está ali numa situação que você pode acontecer qualquer coisa, qualquer errinho, você pode levar uma missão à catástrofe e à morte de todos. Opa. A diferença gravitacional ela vai vir afetar as atividades cognitivas, motoras, porque você durante a viagem para Marte, você vai passar por 3 tipos de radiação: a radiação da Terra, a radiação da viagem, desculpa, a diferença gravitacional da viagem e a de Marte. Então, você vai ter problemas com a questão do equilíbrio, problemas com a locomoção, como também a questão de perca da massa muscular, massa óssea muscular. Então, você vai ter diversos problemas físicos que podem vir a ocasionar os problemas mentais. E também temos a radiação. Ele vai sofrer também com 3 tipos diferentes, no caso de radiação, que é a radiação, vai ser do Sol, vai ser a cósmica, e ali do próprio ambiente. Então, a gente vai ter ali altos riscos de propensão ao câncer, problemas cognitivos, e também ele pode vir trazer a questão de mudanças de humor, problemas cardíacos, motores, e, no caso, alterando o comportamento do astronauta. Então, vamos seguir agora para as consequências psicológicas da permanência em Marte. Temos que a longa permanência em Marte pode ocasionar as 3 principais consequências que eu classifico como maiores: o estresse, ansiedade, medo, e o tédio e o cansaço. O estresse é ocasionado principalmente sobre a questão da distância com a Terra, um ambiente hostil. Você tem que saber, a questão de você ter que lidar com o que você tem ali é um peso muito grande. Imagina, você está em outro planeta, então é um peso extremamente grande de você não poder contar com alguém lá da Terra e você às vezes tem que esperar, você tem que ter a paciência de esperar 20 minutos, às vezes até mais. E a ansiedade e o medo, que é a ansiedade e o medo de ter certas consequências de fatores internos, como a missão de diversas situações que podem levar risco de vida do astronauta, e como também
como a questão de alimentação, você tem que ali saber racionar, produzir o seu alimento para que não tenha falta, tantas nutritivas, como também a própria falta de alimento, como também o cuidado com o ar, com o habitat, com todo esse conjunto que vai trazer a vida, não só a boa, a vida saudável do homem, mas sim a vida em si. E também o tédio, o cansaço, que ele fica muito restrito em Marte. Imagina, você tem que ficar ali dentro do habitat, você vai ter que às vezes sair, mas você vai ter que sair, você vai ter que sair com um objetivo, você tem que sair ali com uma missão. Você tem os trajes, então você fica limitado a tudo que tem ali dentro, limitado às mesmas pessoas, limitado àquelas atividades. Então, ele vai ter que saber lidar muito bem com os recursos que ele tem ali. E imagina o cansaço que não causa isso, não só o cansaço de estar ali trabalhando, mas também o cansaço mental. Vamos então para o risco de atenção, cuidados psicológicos. Temos, com todos esses fatores já mencionados, a gente pode ter a queda de desempenho, mudanças de humor e do comportamento, conflitos interpessoais, que principalmente ali dos ambientes no, que acaba vindo transformar um ambiente hostil, risco de que pode vir contribuir com o risco de comprometer a vida dos astronautas, dos outros dos seus tripulantes, os surtos psicóticos, problemas relacionados à depressão, alucinações e também outros, entre outros problemas que o astronauta ele pode vir ter e muitas vezes aqui eu não vou nem chegar perto de falar, mas ele pode vir desenvolver por essa permanência em Marte também durante a viagem. Agora, meios de lidar com as questões mentais. Eu trouxe aqui 4 meios e vou começar pela ortoterapia. A ortoterapia é uma atividade para cuidar das plantas, resumidamente, e ela trabalha com 4 aspectos: o mental, físico, social e cognitivo. E ele pode trazer benefícios tanto na redução de estresse, redução da ansiedade e da depressão, promovendo uma sensação de calma e também trabalha a questão coordenação motora e cognitiva, coordenação olho, mão, cabeça, mão. E também, além de proporcionar os fitoterápicos, a alimentação, uma qualidade do ar, ele também traz, só pela presença ali, por exemplo, da cor verde, que a gente vai me falar sobre a psicologia das cores, ele traz um ambiente mais agradável para o convívio dos astronautas. E eu trouxe também uma experiência que, na verdade, é um diário, chama Diário Espacial da Zucchini, que foi feita por um astronauta, e ele escreve, e eu trouxe um trecho que eu fico muito emocionada quando eu vejo, porque os relatos da importância das plantas para o bem-estar do astronauta, a gente vê, inclusive, desde a Salu, que é a nossa missão, mas eu preciso conversar salão, que quando a gente tem ali que eles mandam, se eu, não me, eu preciso confirmar essa informação, que eles mandam, explicando orquídeas, mas eles mandam plantas para os astronautas porque eles estão meio deprimidos lá. E isso ajudou eles, então é muito incrível. E esse aqui é o recente de 2012, e eu trouxe o seguinte trecho. Ele escrevia como se fosse na visão da planta. Meu jardineiro mexe com as minhas folhas. Não tenho certeza se gosta disso. Agora tenho 4. E não entendo muito bem porque ele se comporta dessa maneira. Ele enfia o nariz contra eles, ele me considera uma espécie de lenço. Aparentemente, ele sente prazer com o meu cheiro de verde terroso. Não há nada como cheiro do verde vivo nessa floresta de máquinas projetadas. Eu vejo o sorriso resultante, talvez esse seja um dos meus papéis presentes nessa missão. Como tripulante nessa missão. Então você vê a visão do astronauta, como ele se sente bem com a presença daquela planta. É muito bonito, eu convido inclusive vocês verem esse blog. Eu coloquei o link, mas se você colocar Diário Espacial da Zucchini já vai aparecer. E você vê essa relação dele com a planta, é muito bonitinha. Tem, tem trechos muito maravilhosos. Então, vamos para o Mindfulness. O Mindfulness, ele é basicamente atenção plena, que é para você trazer um pensamento consciente para o momento presente, sem o julgamento, e que pode vir trazer melhoria no desempenho cognitivo, a clareza mental ajudando a tomar decisões e também ajudar com a resolução de problemas, aumento da resiliência, tanto principalmente mental, fortalecimento da capacidade de lidar com
desafios, adversidades, e conseguir se adaptar e trazer, como eu já falei, trazer a resiliência. Também a melhoria do bem-estar emocional. Ajuda a cuidar com uma maior consciência emocional. Desenvolvimento de habilidades para lidar com emoções difíceis de forma saudável. E também para uma promoção do convívio e coesão da equipe. Inclusive, o Mindfulness, ele traz essa questão, ele trabalha a questão da compaixão, na empatia, entre os tripulantes. Eu coloquei aqui eu trouxe trechos de esse daqui, o Stim Stollen, ele é, no caso, um pesquisador da Estação Antártida da ESA, em Concórdia, no qual ele ficou durante o período de 2020, período de pandemia, ele já estava lá e já é um ambiente análogo, extremamente frio, um ambiente realmente extremo de uma experiência análoga, parecida com o de Marte. E ele fala que para aliviar a maior parte do excesso dos estresses, ele fazia as meditações toda manhã. E também entre outras atividades, como ele cita a sauna. E eu trouxe citação de um astronauta que ele ficou cerca de 360 dias na Estação Internacional Espacial. E ele traz outras duas citações dele que ele fala sobre a importância da meditação e como ajudou ele a trazer uma consciência maior para questões que ele estava fazendo, também na questão de decisões, como também o foco, e o quanto isso ajudou ele durante não só o preparo, mas também quando ele estava lá, durante o processo. O outro fator é a aromaterapia. A aromaterapia hoje, ela está sendo muito estudada ainda, então eu não posso trazer resultados, principalmente ali na parte da área espacial, porque é algo ainda que a sua pesquisa está muito limitada, então você está tendo pesquisas e pesquisas muito divergentes, que você está ali uma busca de um protocolo que vá trazer a eficiência, ou vai explorar ela, ou também ter uma maior avaliação. Então, vamos ver primeiro o que é essa questão da aromaterapia. É o uso da óleos essenciais para promover redução de estresse, ansiedade. É um método natural para acalmar os nervos, tá? E melhorar o bem-estar emocional. É a melhoria do humor, bem-estar, a energia, promoção do sono saudável, melhoria do ambiente, ferramenta de autocuidado, e também ele vai trazer não só isso, mas também ali um melhor foco, tá? Uma melhor presença, tá? Entre outras questões também que podem vir ajudar também na vida do astronauta. E, como eu falei, da psicologia das cores. As cores, elas podem influenciar tanto o nosso humor, as emoções, o bem-estar mental. Por exemplo, se você quer colocar em certas áreas específicas cores mais vibrantes para você trazer a questão energética, você vai trabalhar muitas vezes com cores que são as cores quentes. Se você quer algo mais tranquilo, que você não vai ter tanto um cansaço emocional, uma fadiga mental emocional, você pode trazer cores mais tranquilas, monótonas, que são os tons pastéis. Então, ele é um estímulo sensorial muito grande, e também ele pode ajudar na questão de ciclos do sono, e ritmo cardíaco. Por exemplo, você tem experimentos hoje que trazem que a luz azul ele ajuda na para você ter uma maior produção. Tem alguns outros estudos que já trazem que, dependendo do uso da cor azul, você pode trazer um ambiente mais tranquilo. A cor verde, por exemplo, que eu falei da hortoterapia, ele é uma cor associada à tranquilidade, à natureza. E ele também é uma forma de comunicação e expressões. Por exemplo, quando você vai ter um farol vermelho, é o que? Não vai. E você tem geralmente placas da cor vermelha, que são placas que você tem que ter uma atenção redobrada. Entendeu? Se você tem uma placa verde, você não tem nenhuma placa tipo, isso aqui é extremamente, eu preciso seguir. Então, você tem uma comunicação através das cores. Então, a utilização de cores para certos ambientes, ele pode mudar totalmente
a função e a produção do astronauta. Então, vamos para a melhor parte, vou falar sobre as pesquisas que já foram realizadas no Habitat Marte, que foram esses tópicos que eu já citei, então vamos lá. No ano de 2022, tivemos uma pesquisa feita no Congresso Internacional de Astronáutica, que aconteceu em Paris, que com o tema da utilização da ortoterapia em missões análogas, no qual o nosso objetivo era comprovar a eficiência da ortoterapia durante missões análogas e como ela podia otimizar a rotina do astronauta e também analisar quais seriam as mudanças, tendo isso na rotina deles, tendo esse contato com a estufa, com as plantas. Já que no ambiente espacial você já tem mais que comprovado, você tem mais do que documentação ali falando, na documentação não fala no caso de relatos de como ajudou os astronautas. Então, tivemos, inclusive, eu trouxe algumas imagens que foram, inclusive, utilizadas no artigo, que é sobre os astronautas, tanto o que eles produziram, como também eles mexendo. E nós tivemos a oportunidade, o Habitat Marte esteve em Paris, estivemos no congresso, inclusive, isso é uma comitiva brasileira que estava lá, vários outros pesquisadores que estavam lá juntos também, levando a bandeira do Brasil, levando o nosso lindo português. E aqui eu também tive oportunidade, eu falo que foi algo muito chique. Eu e o professor Júlio, a gente se conheceu pessoalmente na França. Então, a gente teve que atravessar o Atlântico para se conhecer, inclusive essa foto aqui do canto, ela registra muito bem que foi o dia da apresentação, o dia que a gente se conheceu. E no ano de 2023, a gente teve aprovado o Congresso Internacional em Baku, só que, infelizmente, a gente não conseguiu ir por diversos fatores. A gente não esteve presente, mas a gente teve mesmo assim a publicação do artigo e o estudo dele, que é sobre a meditação combinada, aplicada em ambientes análogos, a combinação entre aromaterapia, musicoterapia, mindfulness, para trazer o maior proveito para as missões análogas. Só que estávamos procurando os protocolos de utilização. Então, foi um estudo mais realmente análogo, para entendermos o que precisaríamos fazer para fazer realmente uma pesquisa relacionada a tudo isso, o que o astronauta ele vai sofrer. Então, foi um estudo mais analítico. E tem até as imagens aqui que a gente fez com os astronautas quando eles receberam o óleo essencial. Então, foi uma missão, eu, se não me engano, foi uma missão 146, 143. O professor Júlio vai saber explicar melhor que a missão. Eu não lembro realmente qual foi. Tô variando aqui. E tivemos duas outras astronautas, isso é tudo virtual. Essa é eu, o Danilo Cacavo, que ele trabalha na parte do mindset militar, ele é capitão de infantaria do Exército Brasileiro, e ele traz essa questão da aromaterapia muito forte, também como ajuda ele no trabalho dele. E tivemos a experiência ali, apresentamos os olhos e falamos como seria o protocolo. E a mais nova novidade, que fomos aprovados para o IAC, o Congresso Internacional de Astronáutica, em Milão, mas não só um artigo, uma pesquisa, tivemos duas pesquisas. Recebemos essa confirmação recentemente. E a nossa primeira vai ser sobre a questão do uso, é um estudo, né, sobre a aplicação da aromaterapia no Habitat Marte. Então, a gente quer testar a eficiência e aplicar o que a gente descobriu numa última pesquisa que foi apresentado em 2023. E a gente quer trazer uma maior eficiência, aproveitamento e imersão do astronauta durante a missão, porque é uma missão que cansa. Você está num ambiente ali totalmente diferente. A gente está falando do sertão nordestino, uma região extremamente quente, seca, e que isso vai ter, muitas vezes, uma mudança fisiológica e mental para o astronauta. Então, a gente quer trazer uma melhor imersão para ele durante a missão. E a outra é um estudo analítico sobre a utilização do mindfulness para os astronautas. Então, a gente está aprofundando agora sobre como trazer o mindfulness para a vida do astronauta análogo e intensificar na vida do astronauta profissional, já que é algo que é muito utilizado, principalmente nas carreiras militares, por pilotos de caça, pilotos de teste. Então, é algo que já é utilizado e já vem trazendo muitos resultados. É utilizado também na estação
na Estação de Concórdia, na Antártica, pela ESA, que é a Estação Espacial Europeia. Então, a gente quer trazer cada vez mais isso para entender mais como aplicar. E a nossa conclusão? Conclui que as futuras viagens e habitações em Marte podem e irão trazer consequências psicológicas, às vezes a curto a longo prazo, no qual necessitam de tratamento profissional. Portanto, a gente pode também implementar a utilização de técnicas para você manter a mentalidade do astronauta, como você também treinar você trazer um desenvolvimento e um treinamento mental. Então, eu encerro esta apresentação sobre os cuidados psicológicos no ambiente de Marte, fazendo parte da Salu Mission, da missão 165. Tenham todos um bom som.